Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou falar para vocês sobre a minha alimentação. E a fase agora é de off-season, né? A fase de bulking. Vou passar para vocês um pouquinho como eu estou me alimentando nessa fase. No geral, serve para todos os atletas, com algumas particularidades, dependendo, né, de cada corpo, de cada genética. No meu caso, por exemplo, essa é a fase que eu consumo muito mais alimentos. O meu saldo, o meu cálculo calórico é em torno de 3.500, 4.000, até mais calorias. Bem, basicamente o que seria? A variedade de alimentos. Então você que está nessa fase de off-season, não se prenda a ficar comendo só um tipo de alimento. Totalmente diferente da fase de cutting, quando a gente restringe alguns alimentos, principalmente alimentos calóricos. Então, basicamente arroz, macarrão, pode ser batata, batata doce, batata inglesa, várias fontes de carboidratos, né? Legumes em geral. Proteína, frango, carne, ovos, peixe. Costumo consumir todos eles, né? E ficar variando, tá? Não fico restrito a só um tipo de proteína, por exemplo. Nessa época eu também consumo, eu como frutas, também com variedade, né? Suplementação, também continuo com a suplementação, mesmo porque o treino ele fica um pouco mais pesado, né? A gente faz mais um treino de força, menos resistência. Claro, existe uma periodização aí nesse período, dependendo da data do seu campeonato, mas basicamente é o treino de força, ou seja, a gente pega um pouco mais pesado com menos repetição. Esse é o treino que eu faço. Bem, nessa fase de off-season, geralmente a gente acaba inchando um pouquinho, ou então até mesmo aumentando a quantidade de gordura corporal, mas isso é normal. Só tome um cuidado se não estiver exagerando, tá, pessoal? Se os riscos do seu abdominal, por exemplo, né, já estiver sumindo e você já não conseguir mais ver eles. Eu tenho um parâmetro pelo meu abdômen, então assim, eu vou inchando, a minha gordura abdominal ela realmente aumenta um pouco, mas eu ainda consigo ver superficialmente os meus gomos do abdômen, tá? Então esse é o meu parâmetro para ver se eu não estou exagerando. Claro, além de todo o cálculo, né, de calorias. E assim eu vou mantendo, né, esses meses e controlando a minha alimentação e o meu treino. On-season, que é a fase de cutting. Quando a gente entra em fase de cutting, né, ou então a fase onde a gente começa a emagrecer, tomem cuidado, pessoal, emagrecer e perder peso são coisas totalmente diferentes. O que acontece muito é o pessoal, quando muda de uma fase para outra, faz uma coisa muito radical. Né? Tem que ser uma coisa progressiva. Então, aos poucos, você vai diminuindo a quantidade calórica da sua dieta, da sua alimentação, para você não ter perda de massa muscular ou glicogênio muscular. Então, gradativamente, eu vou diminuindo um pouco a quantidade calórica do meu alimento, da minha dieta, fazendo com que meu corpo comece a usar a gordura também como fonte de energia. E assim eu vou secando, tá? Eu vou emagrecendo. O peso abaixa sim um pouco, mas isso é normal. E vou gradativamente até véspera do campeonato, emagrecendo e controlando, para que eu não esteja perdendo músculo, porque essa fase é uma fase muito importante, até delicada, porque você tem que conservar, preservar a sua musculatura. Então qualquer erro na questão calórica, na questão de alimentação, né, você pode estar usando o seu músculo como fonte de energia. Então a gente vai controlando isso daí, né? Fazendo periodicamente uma bioimpedância, onde a gente vai vendo a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura, como é que seu metabolismo está reagindo, como é que ele está funcionando, para a gente estar fazendo sempre os reajustes, tá ok? E depois, uma semana, 10 dias antes do campeonato, dependendo do condicionamento, como está o seu corpo, a gente faz, às vezes, alguma coisa ou mais radical, ou continua, né, fazendo a mesma coisa. Eu prefiro sempre me antecipar bem com relação a isso daí, para na reta no final não ficar acelerando todo o processo, né, correndo atrás desesperadamente. Quando a gente corre atrás do emagrecimento de uma forma desproporcional, a gente acaba perdendo musculatura. E é isso que nenhum bodybuilder, né, nenhum atleta, nenhum competidor quer, né? A gente quer subir em cima do palco com a massa muscular preservada, com toda a definição e baixo índice de gordura. Bem, pessoal, então off-season e on-season,
né? Ou então bucking e cutting, alimentação hipercalórica, depois hipocalórica. Tem que ser uma coisa, tem que ser feita com acompanhamento gradativo para que a gente não perca massa muscular. Com relação aos treinos, na fase de cutting, até mesmo devido à questão hipocalórica, como a gente tem menos calorias, menos alimentos, digamos assim, a nossa força cai, a gente fica um pouco mais fraco. Então a gente muda o treinamento para mais repetições e menos carga. É uma coisa natural, né? Menos força, não dá para pegar pesado. Então a gente diminui a carga até mesmo para não se lesionar. Tá bom? Fica a dica aí para vocês e siga a gente. Um abraço!